do Senhor seja louvado para todo sempre, amém? Seja bem-vindo entre nós, você que já estava aguardando, esperando ansiosamente por esse momento a qual nós iremos ministrarmos a palavra do bom mestre aqui nesta noite maravilhosa, noite de bênção, a qual o Senhor falará conosco nesta noite. Você que está me ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo entre nós, continue conosco. Eu tenho certeza que você não caiu aqui de paraquedas, como muitos dizem por aí. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que te trouxe até esse canal, para que você ouvisse e aprendesse um pouquinho mais do Senhor, amém? E se você já está preparado, então vamos começar. Encurve a sua cabeça, feche os teus olhos e oremos ao Senhor, amém? Glória a Deus. Oh, meu Pai amado, meu Deus, muito obrigado por esse privilégio, meu Deus, estamos aqui, principalmente eu estou aqui sobre a tribuna, sobre o altar do meu Deus. Meu Pai, coloca teu anjo à direita, teu anjo à esquerda, põe teu anjo, meu Pai, na nave da igreja, no portão, nas portas, guarda, meu Pai, que eles possam estar em retaguarda aqui nesta noite, porque o anjo do Senhor, meu Pai, são enviados por ti. Eu tenho certeza que hoje nós vamos aprender um pouquinho mais contigo. Abra nossa mente, abre o nosso coração para entender, para compreender a tua santíssima, bendita vontade, e que possamos, meu Pai, oh meu Deus, aprender e sairmos daqui maravilhados por ti, Senhor. Fala conosco de uma maneira tremenda e poderosa, é que lhe pedimos, lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A minha Bíblia já se encontra aberta, mas abre a sua também, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 57, já li 57 com a igreja, mas eu vou ler também com os ouvintes. Vai me acompanhando na Bíblia Sagrada. Na Bíblia tem um título, o nascimento de João Batista, amém? Então vamos ler o versículo 57, que diz assim: e completou-se para Isabel o tempo de dar à luz, e teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia, e alegraram-se com ela. E aconteceu que, ao 8º dia, vieram circuncidar o menino, e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai. E respondendo a sua mãe, disse: não, porém será chamado João. E disseram-lhe: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. E perguntaram por acenos ao pai como queria que ele chamasse. E pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: o seu nome é João. E todos se maravilharam. E logo a boca se lhe abriu, e a língua se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre nós e os seus vizinhos, e com todas as montanhas da Judeia foram divulgadas todas as coisas, e todos os que ouviram conservavam em seu coração, dizendo: quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Tem glória a Deus aí, irmãos? Vamos louvar o Senhor com palmas bem fortes para Ele. Aleluia! Ele merece, amém? Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo, Igreja do Cordeiro. E hoje nós vamos falar aqui a respeito de João Batista. Talvez você já leu na sua Bíblia, talvez você não leu, mas já ouviu alguém falar a respeito. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse homem de Deus, a qual contribuiu muito para o reino, amém? Vai dando glória a Deus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre João Batista. Presta atenção aqui, amém? Não há, meus amados irmãos, como negar a importância desse personagem bíblico, sendo primo de Jesus. Então vamos lá comigo.
João Batista era primo de Jesus. Quando alguém perguntar quem era João Batista, vocês vão responder que ele era primo de Jesus, amém? E era filho de Zacarias. Zacarias era seu pai, amém? Então, como se chama o pai de João Batista? E a mãe dele chamava Isabel. Como que se chamava o nome da mãe de João Batista? Isabel, muito bem. É bom sempre vocês gravar isso na sua mente, amém? Aí vocês não vão ter dúvida, amém? E a Bíblia nos diz que um fruto de uma concepção milagrosa, já que a sua mãe, ela já era, naquela época, idosa e também estéril. Pensa uma vida toda. A palavra de Deus nos diz que Isabel ficou a sua vida toda esperando pelo milagre. Se foi se passando seus 20, seus 30, seus 40 e nada de engravidar. Porque a Bíblia nos diz que ela era o quê? Estéril. E quando ela concebeu, né, um filho, isso foi milagre. Ou seja, Deus atendeu o pedido não somente de Isabel, mas também de seu marido Zacarias, onde nós lemos lá no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 57 até o 66. Querida igreja, João Batista, desde cedo, já sabia qual era o seu propósito aqui na terra. Por isso que eu sempre falo para as mamães, para os papais que têm filhos, já desde pequenino, você já tem que ensinar ele por que ele está aqui nessa face desta terra. Ele não está aqui somente por fazer peso. Não, está aqui porque ele tem um quê? Um propósito. E é vocês, mamães, é vocês, papais, logicamente com a direção do Espírito Santo, é que vocês vão orientar eles a entender o porquê que eles nasceram e por que eles estão aqui vivendo nessa terra. E a Bíblia nos diz que já desde cedo, João Batista já sabia qual era o seu propósito aqui nesta terra. Ele sabia, você sabia? Você sabia qual que era o propósito de João Batista? Quem sabe? Levanta a mão. Ninguém sabe qual era o propósito dele aqui nessa terra? Então deixa eu falar para vocês aqui. Era de anunciar a vinda de Jesus Cristo. Ou seja, ele ia preparar o caminho de quem? De Jesus Cristo, o Salvador. E ele permaneceu fiel ao seu chamado. Ele passou por muitas dificuldades naquela época, mas mesmo assim, a Bíblia continua dizendo que ele permaneceu fiel ao seu chamado. E é isso que Deus ele quer que também tenhamos. Você que também tem os seus filhos, colocar isso da mente no coraçãozinho deles, a permanecer fiel ao seu chamado. A Bíblia nos diz, meus amados, que o profeta Isaías já havia profetizado a respeito dele. Pensa, irmão, antes de João Batista nascer, o profeta Isaías, ele profetizou, anunciou para aquele povo, né, a respeito de João Batista. E isso é confirmado no texto também de Mateus. Naqueles dias, querida igreja, surgiu quem? Surgiu quem? João Batista. E ele foi o que, querida igreja? Ele foi pregador. O que é pregador? Aquele que anuncia a palavra de Deus. Então ele começou pregando. Irmãos, eu acho assim tão interessante que Deus poderia colocar João Batista para pregar nas melhores cidades daquela época. E havia já naquela época cidades bem assim movimentadas. Mas sabe aonde que ele foi pregar a palavra de Deus, a qual muitos não querem? Ele foi pregar a palavra no deserto. No deserto não tem nada de bom lá. É, não é? Só vai ver areia, vai ver um vento, né? Um sol escaldante. Mas a Bíblia nos diz, irmãos, que João Batista, ele começou a pregar no deserto da Judéia. E ele dizia, eu creio que todos já sabem esse versículo lá em Mateus capítulo 3, no versículo 1, 3, que ele diz dessa forma, vamos lá comigo, diga assim comigo: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Este é aquele
Quem está prestando atenção da glória a Deus? Vamos lá, vamos comigo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor e façam veredas retas para ele. Irmão, Deus chamou João Batista não foi para pregar amor, embora ele pregou amor, tá? De alisar a cabeça daquela população. Porque aquela população era um povo pecador mesmo. E para Deus mudar, muitas vezes tinha que ser um pouquinho mais severo, mas tudo isso no Espírito Santo, né? Então, muitas pessoas não gostavam da pregação de João Batista, né? Porque ele pregava duro, pregava sobre arrependimento. Ninguém gosta que prega sobre arrependimento. E que arrependimento? Deixar de fazer, não mais praticar aquilo. Então, João Batista, ele pregou algo que não era agradável, somente naquela época. Ele pregava contra o adultério, contra a prostituição, contra o pecado daquela época. Então, ninguém gostava da pregação de João Batista, mas Deus escolheu ele para ser o quê? Pregador do Evangelho. Quando o Espírito de Deus o dirigiu ao deserto para iniciar o seu ministério de pregação, ele não hesitou em obedecer. É a mesma coisa, irmão, nós vemos aqui, cada um de nós recebemos uma missão, e não é isso que acontece conosco, o que aconteceu com João Batista. João Batista não hesitou, ou seja, ele não colocou impedimento para fazer a vontade de Deus, simplesmente ele foi e fez a obra de Deus. Muitas vezes nós somos chamados, nós somos escolhidos, e nós mesmos colocamos o que? Impedimento. Isso não é para mim, eu não sei pregar, eu não sei louvar, eu não sei isso, eu não sei aquilo. E aí vem milhões e milhares do que te desculpa. Mas João Batista não, simplesmente ele obedeceu. E é isso que ele quer de mim, de você, que você obedeça sem questionamento. Assim como está escrito lá no livro de Lucas, amém? No livro de Marcos, a Bíblia diz que ele viveu no deserto até começar o seu ministério. E a Bíblia conta dizendo que no seu ministério, ele não bebia álcool, bebida forte, ele não bebia. Vestia roupas de pelos de camelo, tipo roupa rústica, né? De camelo. Comia gafanhoto, porque estava no deserto, então tinha que comer o cardápio do deserto. Então ele comia gafanhotos e mel silvestre, amém? Era a alimentação que ele tinha ali no deserto. O seu ministério consistia, meus amados irmãos, em andar pela região do Rio do Jordão. Ele só não foi dar um passeio no Rio Jordão, é porque Deus tinha um ministério, Deus tinha uma obra lá. E se ele estava ali naquela região do Jordão, por quê? Porque muitas pessoas iriam se batizar nas águas. Ou seja, Deus jamais ele vai te levar você em determinado lugar, se ele não tem uma obra a fazer. Jamais. Ele te leva você a um lugar só por ir. Não, ele te leva porque ele tem propósito. Põe isso na tua mente, no teu coração. Hoje Deus colocou o desejo no teu coração para vir na casa de Deus, porque Deus tem o quê? Propósito. Ele quer que você ouça e aprenda com ele. E a Bíblia nos diz, irmãos, que ele estava na região do Rio Jordão, e ali ele começava a pregar às pessoas que ali estavam, que elas precisavam se arrepender, deixar de seus pecados para serem perdoados. Irmão, você sabia que existe a pessoa certa, no momento certo, para a pessoa ir para a presença de Deus? Sabia disso? Cada um de nós temos a pessoa certa. Não adianta, pode vir o melhor pregador do mundo, mas se não for ele que vai ganhar aquela ovelhinha para Jesus, não vai acontecer nada. E às vezes vem uma pessoa mais humildezinha, que ninguém dá nada, fala do amor de Deus, e a pessoa ouve e deixa aquilo entrar no coração, e o Espírito de Deus começa
a trabalhar na vida dele, e de repente ele já é um salvo, sabe, na presença do Senhor. Então sempre nós vai ter uma pessoa certa, sempre nós vamos ter o nosso começo na nossa vida. Então por isso que tem pessoas que às vezes, eu sempre quando alguém vem pedir oração, ai irmã, ai meu marido não quer vir, ai minha esposa não quer vir, meus filhos não querem vir. Calma, é tudo no tempo dele. Às vezes não vai ser aqui, às vezes vai ser em um outro lugar que ela vai dar os primeiros passos, e depois, se Deus achar por bem que um dia esteja entre nós, o próprio Espírito de Deus vai colocar desejo no coração dessa pessoa para que ela esteja entre nós. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E João pregava sobre o evangelho do arrependimento, avisando que Deus pune o pecado e que ninguém poderia escapar só por ser judeu de nascimento. Ou seja, não vai pensar que você é judeu e não se arrepender dos seus pecados que você vai ser salvo. É a mesma coisa. Ah, pastor, já aceitei Jesus. Ah, pastor, já desci as águas. Mas se você não deixou os seus pecados, nada adianta de você ser cristão. Tem que ter o quê? Arrependimento. Amém? Aleluia! E ele pregava que era necessário se arrepender e viver de maneira que agrada a Deus. Irmãos, quando nós vamos para a presença de Deus, não é para agradar a pastora Patrícia, embora eu vou ficar contente, vou ficar feliz ver o Espírito de Deus mudando a sua vida, mas é para agradar a Ele, agradar a Deus. É Ele sobre todas as coisas. Então, se hoje veio aqui na casa do Pai, agrade a Ele, na maneira de viver, na maneira de vestir, na maneira de ouvir, na maneira de ver, que você possa agradar a Ele. Porque tem muitas pessoas, às vezes, que perguntam assim, ah, pastor, pode isso, pode aquilo? Eu até posso falar assim, não pode, mas dentro do coração dela fala, pode. Vai adiantar eu falar alguma coisa? Não. Então quem testifica dentro de nós é quem? O Espírito Santo de Deus, e é Ele que devemos agradá-lo. Amém? Lucas capítulo 3, versículo 7 até o 9. Então, meus amados, as suas pregações atraíram muitas pessoas que eram batizadas por menção. E às vezes eu fico, sabe, quando eu estou lendo, eu fico imaginando, irmão, naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje. Se uma pessoa vai fazer igual a concentração, tipo igual o bispo, avisa por todas as redes sociais, né? Avisa pelo YouTube, Instagram, e de repente enche todo o quê? Um ginásio, né? Seja lá de futebol, seja lá o teatro, enche. Agora, como que tinha milhares e milhares de pessoas lá no deserto, sabia que João Batista estava lá no deserto, pregando a palavra de Deus, tinha que ser o próprio Deus, amém? E a Bíblia diz que ele estava lá, irmãos, pregando a palavra de Deus, e atraía muitas pessoas que eram batizadas por imersão, amém? Como um sinal da sua purificação, pois agora eram novas criaturas. Eu creio que cada pessoa que eram batizadas, que elas voltavam para sua casa, falavam de João Batista. Sabe, eu encontrei um homem, e aquele homem falou comigo, falou que precisava disso, precisava daquilo, e aí, de tanto que ela estava maravilhada, e quem estava ouvindo ficava mais maravilhado, você também vou. Então eu vou ver essas maravilhas de perto. Então, cada vez que João Batista pregasse a palavra de Deus, tinha milhares e milhares de pessoas naquele deserto. Olha que não é fácil estar no deserto, mas aquele povo ia até o deserto. Quem está entendendo aí da glória a Deus? E João dizia às multidões, querida igreja, que saíam para ser batizada por ele já pregava duro. Olha o que ele dizia: raça de víboras. Ou seja, todo mundo que estava lá não era cordeirinho, né, irmã Patrícia? Quem estava lá? As víboras. Quem que são as víboras, pastor? As cobras, as serpentes, né? Ele dizia, raça de víboras. Quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostram que arrependimento, e não começa a dizer a si mesmo, Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que desta pedra Deus pode surgir filhos a Abraão. Quantas pessoas, irmãos, tentam de todas as formas fugir da verdade?
Ah, isso não é para mim, fica fugindo e vai lá, se esconde aqui, se esconde lá, se esconde aqui, e nada de obedecer. Vai chegar um momento, se Deus realmente tem plano, Deus ele estreita o caminho da pessoa. No bom sentido, né, irmãos? Deus começa a apertar aqui, apertar lá, até que ele grite por Deus, pela misericórdia dele. Aí, se ele não fez isso sorrindo, ele vai fazer isso o quê? Chorando. Então, quantas pessoas, irmãos, é desse jeito? Amém? Que espera chegar no momento tão crítico para obedecer a Deus. Espera perder tudo. Espera perder marido, esposa, filhos, tio, tia, sogra, sogro, perder bens materiais, para depois obedecer a Deus. Tem pessoas assim? Pior que existe. Existem pessoas assim, que precisa perder para depois dar um valor na vida. É ou não é? Depois vocês lêem na sua Bíblia, né? Continuando no Lucas 3, do 7 ao 8. Então, meus amados, muitas pessoas achavam que ele era o que? O Messias, porque ele estava pregando o reino. Então, aquele povo que se aproximava, achavam que ele era o quê? O Messias. Mas João sempre explicava que viria alguém maior que ele e que este iria o quê? Batizá-lo. Olha que privilégio. Até João Batista estava esperando pelo Messias. Ele falou assim: eu estou aguardando, eu não vejo a hora, eu não vejo o momento dele chegar, porque eu vou ser batizado por ele. Olha o privilégio, vou ser batizado pelo próprio Jesus, amém? E não somente ser batizado, né, nas águas, mas também no Espírito Santo, assim como está lá no livro de Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Até que certo dia, meus amados irmãos, presta atenção aqui, Jesus chegou para ser batizado. Para surpresa de muitos, quem que aparece na cena? Jesus. Jesus, ele chega para ser batizado. E João estava esperando o que primeiro? Dele ser batizado. Foi ou não foi? Olha o que ele disse: João não queria batizá-lo. Por quê? Pois sabia que Jesus era superior a ele. Olha para você ver que interessante. Mas Jesus, olha que lindo, mas Jesus, ele insistiu, amém? E então foi batizado. Oh, maravilha! Moços, a gente sempre tem que entender que sempre haverá um superior a mim e a você. E Jesus disse para João, falou assim, não, é necessário que eu seja batizado por você. E João Batista não mais questionou, e sim o batizou. E neste momento, João Batista, pensaram que coisa linda, quando João Batista estava batizando Jesus, o que aconteceu? Ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. De que maneira? Como uma pomba, uma pombinha branca, amém? E quando, olha você ver, ele não estava com os olhos fechados, ele estava com os seus olhos abertos, viu aquela pombinha, que simboliza o Espírito Santo, e de repente, a Bíblia diz que ele ouviu uma voz, ó o privilégio, já tinha visto o Filho de Deus ali batizando, e de repente escuta a voz do Pai, que é Deus, né? Então ele ouviu uma voz proclamar que Jesus era o quê? O Filho de Deus. Ele estava testificando no coração de João Batista, olha aí o Filho de Deus. A partir de então, querida igreja, João passou a anunciar Jesus como Messias, assim como está escrito lá no João capítulo 29, versículo 29 até 31. Tem glória a Deus aí? Louvado seja Deus. Querida igreja, no dia seguinte, João viu Jesus se aproximando-se e disse, vejam. Então, João Batista não estava sozinho, tinha uma multidão. Ele disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Outra palavra, olha, veja, é o Filho de Deus, que iria e que tiraria o que é o pecado do...
do mundo. Este é aquele a quem eu me referi. Ou seja, quando eu estava pregando, quando disse, vem depois de mim, o homem que é superior a quem? A mim, porque já existia antes de mim, e eu mesmo não o conhecia. Então, João Batista, que era primo, não o conhecia. Isso é mistério, é coisa linda, amém? Lindo de ver Deus trabalhar, amém? Ele disse que ele não o conhecia, mas por isso eu que vim, batizando com água, para que ele viesse a ser revelado o quê? A Israel. João capítulo 1, versículo 29 e 31. É lindo, irmãos, ver Deus trabalhando, amém? Então, irmãos, a humildade na vida de João Batista, o significado de humildade tem a ver com conhecermos a nós mesmos. A humildade é essa, irmãos. Você precisa conhecer quem é você. Amém? Não existe uma pessoa melhor de se conhecer você mesma. Amém? Era isso que acontecia com João Batista. Da humildade tem a ver com conhecermos a nós mesmos. Sabemos que realmente somos da forma equilibrada. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Sabe, irmãos, apóstolo Paulo, ele fala lá na carta aos Romanos, o seguinte, lá no capítulo 12, no verso 3, ele diz assim: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmãos, tem que ser equilibrado, ou seja, na medida certa, nem mais e nem menos, amém? Então, meus amados irmãos, João ele sabia qual era a identidade dele em Deus, e você também que está aqui nesta noite, precisa saber qual é a sua identidade. Você precisa conhecer que identidade é essa que você tem com Deus. Amém? Por mais que alguns pudessem pensar, querida igreja, que ele era o Messias, ele sabia exatamente quem ele era. Olha que interessante. Eu sei que todo mundo falava para ele que ele era o Messias, mas Jesus ele sabia, amém? Porque ele o conhecia, amém? Ele sabia que verdadeiramente ele era o quê? O Messias, e que ele estava ali para preparar o caminho para o verdadeiro Messias. Então João Batista estava fazendo o que ali, querida igreja? Preparando o caminho para o verdadeiro Messias. Então vamos lá. Ele se coloca na posição de alguém que não era digno, nem mesmo de desatar a sandália de Jesus. Presta atenção aqui. Ele mesmo afirma lá no livro de João, capítulo 1, versículo 26 até o 27, ele diz assim, que eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vós não conheceis, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Então João Batista ele colocou como servo, como humilde, amém? Aleluia. O fato de João Batista agir com humildade, querida igreja, de forma alguma retirou a importância de seu ministério. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Ele foi alguém anunciado pelo profeta Isaías que teve um papel fundamental no preparo do ministério de Jesus. Presta atenção aqui. O próprio Cristo, meus amados irmãos, ele afirmou que dos que nascessem ou que nasceram da mulher, João era o maior. Olha o privilégio. Inclusive João, presta atenção aqui, fazia uma pregação ousada a ele, presta atenção, e de confronto em relação ao pensamento religioso da época, justamente pelo entendimento que tinha a respeito do seu propósito. E ele sabia, querida igreja, ele sabia da importância de seu ministério, por mais que houvesse alguém maior por vir, porque era Jesus.
Humildade não tem a ver com a falsa modéstia, irmão. Não misture as coisas, tá? Com humildade, com modéstia, tá? Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Então, como que João Batista morreu, pastora Patrícia? João morreu decapitado. Ei, morte triste, hein? Preparou tanto o caminho do Messias, de Jesus, ele teve uma morte muito trágica, decapitado por ordem do rei Herodes da época, o Antipas, que teve vários Herodes, né? Esse, na época, era o Herodes Antipas, que fez isso para atender o pedido da sua esposa. Olha que situação que chegou. João Batista revelou o pecado dela, que ela estava em adultério, e ela pediu para que fazesse o quê? Decapitasse. Com que tinha um casamento ilegítimo, Mateus capítulo 14, capítulo 3, quer dizer, do versículo 3 até o 12, Marcos capítulo 6, do 14 até o 29. E ele foi o último profeta a anteceder Jesus Cristo e se deu o trabalho, preparou corações do povo para receber as boas notícias da vinda do Messias. Então, irmão, João Batista, ele fez muitas coisas por amor a Jesus. Dá glória a Deus aí, irmãos. Falar de Jesus, irmãos, não é tão fácil como muitos imaginam. Principalmente no ministério de João Batista, que ele falava a verdade. Doa quem doer. Ele falava a verdade. Mesmo morrendo, sentenciado à morte, ele falou o quê? A verdade. Ele não mentia, ele falava o que há a ver, a verdade. É a mesma coisa que vocês estão aqui, por mais difícil que seja, a verdade tem que ser dita, amém? Nunca queira omitir ou mentir para agradar alguém, amém? Precisamos falar o que há a ver, a verdade. E foi isso que ele fez, amém? Falou a verdade e por isso foi pedido a sua cabeça, amém? Glórias a Deus. Muitos falam, mas pastora, Deus não poderia ter intervido? Poderia. Mas João Batista, ele sabia no Deus a qual ele tinha crido. Ele sabia que a vida aqui nessa terra é só de passagem. Amém? Ele sabia da sua glória futura. Ele sabia da sua morada futura. Então, tanto fosse viver ou morrer, para ele era ganho. Amém? Aleluia. Assim como João, devemos procurar conhecer a missão que Deus reservou e sermos fiéis, sermos obedientes ao cumprimento dela. Um outro aprendizado, meus amados, é que precisamos pregar a verdade sobre o pecado, sobre o arrependimento com autoridade e destemor. Presta atenção aqui. Também não devemos buscar honra para nós mesmos, como eu acabei de falar um pouquinho atrás lá, mas sim fazer tudo para a glória de Deus. Observando a vida de João Batista, notamos que Deus nos promete a ser os seus seguidores, amém? Uma vida fácil, mas sim de trabalho. Lembre-se que o seu tesouro não está aqui na terra, o seu tesouro está lá no céu. Então, irmãos, vocês têm que entender qual é o seu chamado. Vocês precisam saber qual foi o motivo que Deus fez você nascer, estar vivo, estar aqui nesta terra. Você tem que saber qual é o seu chamado, qual é a sua vocação, por que você nasceu. É a mesma coisa quando na vida pessoal, né? Na vida profissional. Você pode ver, irmãos, eu acho tão bonito, porque eu trabalhei muito tempo com criança. Tem crianças, às vezes, que têm um pouquinho de dificuldade de escolher a sua profissão, porque isso é devido, muitas vezes, à mãe e o pai, que não passa para a criança uma firmeza. Então, ela fica meio duvidosa do que ela quer. Mas a maioria das crianças, eu acho tão bonito que elas são sinceras, e aqueles que eles decidem falar, eles falam com firmeza. Independente se para nós a gente não dá devido valor, mas a criança não. A criança, ela fala até de boca cheia, seja coisas boas e coisas ruins, nem como se fosse hoje. Eu nem sei se essa pessoa ainda está viva, porque na época dele era criança ainda, acho que ele tinha seus 7 anos, 6 para 7 anos. Então eu fazia a escola dominical com as crianças aqui. Então, quando não tinha
cadeira para sentar, porque era muita criança. Quando tinha criança, os adultos tinham que ficar de pé e todas as crianças sentadas nas cadeiras onde vocês estão sentados aí, né? Principalmente na escola dominical, que era muita criança. E aí eu contei a história da Arca de Noé. Eu falei para eles que Noé tinha seu ofício, né? E aí comecei a falar que Noé, ele construiu a arca, ele era carpinteiro, comecei a falar um monte de coisa, né? na linguagem de criança. E aí eu fui perguntando para cada criança, a maioria estava sentada no chão, e sempre tem umas crianças que é mais arteira do que a outra, né? Que suga até a sua energia. Aí ele era bem neguinho, sabe? Não pela cor dele, porque eu achava ele é muito esperto pela idade dele, né? Tudo que eu falava, ele levantava a mão. Ele levantava a mão. Aí eu falava assim, o que você quer falar? Eu falo assim, tia, deixa eu falar, tia, deixa eu falar. Então fala. Eu conhecia quem era a família desse menino. O pai dele era um bandido, era um bandido mais perigoso da época daqui, que ninguém queria ele na casa dele, nem para fazer uma visitinha de cortesia. Mas o menino, que é filho, é criança, não entende sobre isso. Ele falou assim, tia, eu já sei o que eu quero ser. Aí eu falei assim para ele, então fala para tia, então o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser igual meu pai, a boca cheia, irmãos. Eu quero ser igual meu pai, tia. Meu pai parece na televisão, parece no jornal. Eu quero ser igual ele. Irmão, na hora, você está amarrado em nome de Jesus Cristo. O seu pai não é um artista, não é um ator. Amém? Para aparecer na televisão como ele pensa, que ele falava que o pai dele era um herói. Só porque ele via a foto do pai dele na televisão e no jornal, ele achava que ele era um ator, um jogador, alguma coisa assim parecida. Então ele falava que queria ser igual a ele. Eu falei assim, aí eu peguei e repreendi, em nome de Deus, você vai se tornar alguém, mas não como seu pai. Seu pai agora, ele não é um exemplo no momento para você. Mas um dia pode ser que seja, porque tudo é possível aquele que crê. E profetizei algo sobre ele. Mas a criança, irmãos, eles são inocentes. Eles falam, sabe, mesmo saber a profundidade, eles falam com a boca cheia, porque era o pai dele, né? Então, quando você não, eu quero ficar igual meu pai, pegar, porque aqui tinha armamento na época aqui, né? Hoje eu não sei se tem, mas antigamente tinha muito armamento aqui, né? E falava assim, quero segurar assim, quero fazer assim, eu repreendia, não vai fazer isso aqui não, né? Então, irmãos, olha para você ver, e muitas vezes você que já é adulto, não sabe qual é a tua vocação. E uma criança, ele fala, sabe, com convicção. Quantas vezes eu tinha um menino aqui, que até minha mãe achava ele bonitinho também, que ele perguntava assim para ele, falando assim, e aí, filho, eu chamo todo mundo de filho, né? E aí, filho, você crescer, você vai ser o quê? Ele falou assim, tia, eu vou ser mecânico de avião, e vou ganhar muito, e vou mudar a vida da minha mãe e do meu pai. Olha para você falar aquela convicção. E tinha outras pessoas, de outras que já tinha vergonha da profissão do pai. E uma vez eu dava aula também, uma vez dei aula para um menino, e o pai dele é empresário. Né? O nome dele é Alexander. Hoje já é formado também, já tem sua família, mas na época ele era criança, quando dava aula. E eu falei assim para ele, falei assim, Alexander, quando você crescer, você vai se tornar igual meu pai. Misericórdia! Eu falei misericórdia porque eu gosto de crente, mas ele não falou com essas palavras não, já. Porque eu estou aqui no altar, não posso falar a palavra que ele falou. E eu falei assim, de maneira nenhuma. Ser lagista igual meu pai? Não, nem aqui, nem em lugar nenhum. Não quero ser isso. E quantos pais idealizam os filhos, né? A profissão que ele processa e quer que os filhos também façam o mesmo. Está errado. Está errado, porque cada um nasceu com um propósito, com um chamado. E a gente tem que saber que chamado é esse. E quantas mães idealiza, sabe, sonha, sabe, o filho se tornar isso, mas não é o sonho do filho, é o sonho da mãe. Às vezes o filho até faz por causa da mãe, por causa do pai, mas isso não é o sonho dele. Não é o sonho dele. Mas aqui na vida de João Batista, Zacarias e Isabel soube passar isso para o seu filho. Coisa linda, né? E muitas vezes a gente não vê isso no meio da família. Amém? A gente vai conversar com alguém e às vezes esse alguém não sabe, fica perdido no meio do tempo. É quando às vezes Deus dá possibilidade para algumas pessoas de fazer faculdade.
esse é um privilégio de poucos, mas para alguns Deus dá esse privilégio, e às vezes ele fica perdido em qual escolher, qual área. Tem gente que fica, às vezes vai lá, tem uma família que não vou citar nome, todo mundo fez advocacia, mas eu tenho certeza absoluta que não era o sonho desejar, porque a avó fez, a mãe fez, o pai fez, o tio fez, a tia fez, e também vai fazer também. Ou se não começa com administração, outro para administração, outro administração. Não! Cada um tem o seu chamado. E precisamos aprender, irmãos. Sabe, aprender, olha para você ver, embora João Batista era um pregador do Evangelho, pregava uma vida espiritual, mas ele tinha propósito. Ele tinha propósito. Então Deus, ele quer que você tenha esse propósito também. Você deve procurar conhecer a missão que Deus nos reservou, porque ele reserva na vida de qualquer um. Basta sermos fiéis, basta sermos obedientes ao cumprimento dela. Outro aprendizado é que precisamos pregar a verdade sobre o pecado, o arrependimento, autoridade e destemor. Isso na vida espiritual, mas também na vida também profissional é a mesma coisa também. Amém? Fica muito fora disso, e vocês precisam aprimorar isso, porque João Batista, ele exerceu uma função na vida dele e teve sucesso. Embora foi vida espiritual, ganhou muitas almas para Jesus. Muitas pessoas, ele teve o privilégio de batizar, como ele batizou Jesus. Fez coisas que uma outra pessoa comum não faria. Mas tirando aqui da vida espiritual, nós temos também uma vida também material. Nós temos uma vida física. Sim ou não? Sim. E nós precisamos aqui nesta noite ter uma meta. Nós precisamos ter uma disciplina. Sabe? É a mesma coisa quando você vai estudar, todas as escolas ela tem um horário para você entrar, tem um horário para você sair, não é assim? Temos que obedecer regras e leis. Assim também somos nós. E Deus, ele quer saber de você aqui nesta noite. O que você decidiu para a sua vida aqui nesta terra? O que você decidiu em se tornar, para que Deus, ele possa te abençoar você aqui nesta terra? Irmãos, Deus ele nos dá o livre-arbítrio, ou seja, ele te dá as escolhas, cabe a mim escolher, e não a Deus. Deus, ele só vai te abençoar. Você escolheu, então vai lá na frente de Deus, ele vai lá e te abençoa. Você escolheu aquilo ali, desde que seja uma coisa agradável e não vai prejudicar a vida de ninguém, vai na frente de Deus, ele vai lá e te abençoa. Mas quantas pessoas, irmãos, acham que ele não nasceu para fazer nada nessa vida? Tem pessoas que não têm visão de nada, não têm sonhos de nada, de realizar nada aqui nessa terra. E cada um de nós, irmãos, nascemos com um propósito. Tem um menino, irmão, que foi para o Mato Grosso, eu achei muito bonito, embora ele está passando pelo processo, que acabei de receber uma mensagem da esposa dele. Mas antes disso, ele mandou um áudio para mim, ele falou assim para mim, pastora Patrícia, Deus me preparou mais um ofício para mim. Ele não falou que foi ele que procurou aquele ofício. Ele falou que Deus preparou aquele ofício para ele. Ser tratorista. Porque sempre quando eu conheci ele, sempre quis ser motorista. E aqui, por mais que ele até dirigia tal tudo, mas ele não foi registrado como motorista, sim como ajudante. E indo para um outro estado, para um outro lugar, ele falou assim, pastora Patrícia, Deus me deu mais um ofício. É tão lindo, irmão, você ver uma pessoa falar da grandeza de Deus, colocar Deus em primeiro lugar. É isso que Deus quer ver de você. Outra coisa que eu achei muito linda também é ver a coragem, né? Uma menina que hoje ela já chegou lá em Portugal, que o marido dela está lá em Portugal, e ela precisava,
E ela passou pelo processo, Deus amassou ela até onde deu, e toda vez que ela ligava, eu não aguento mais, eu vou desistir, vou fazer isso. Eu falei, calma, não é por aí que você vai conseguir alguma coisa. E ali sempre Deus usando uma palavra para ela se aquietar, para ela se acalmar, para ela orar em favor dele, porque estava passando por um momento, ele chegou até a querer divorciar dela, só acho que não saiu os papéis direito. Eu falei assim, não é porque ele foi divorciar que você está divorciada. Cadê o papel? Se você mostrar para mim o papel escrito lá, de desquite ou de divórcio, até eu vou dar os parabéns. Mas ele só deu a entrada, mas não saiu. Então você não é divorciado, você vai continuar casado diante da lei. E sempre dando orientações, porque ela é bem mais jovem do que eu, muito mais nova do que eu, e orientando ela. Eu falei assim, calma, tudo tem o seu tempo. E aí ele foi para Portugal. Ele falou assim que ele ia arrumar todas as coisas lá, e depois ele ia pagar a passagem dela, para quem estava, gente, eles não estavam mais morando juntos os dois, olha o que Deus faz. Deus aperta aqui de um lado, aperta do outro lado, trabalhar de Deus, né? Mudar de Deus. E hoje, quando ela foi na quarta-feira, que ela estava indo no aeroporto, eu achei muito corajosa, porque ela nunca foi para país nenhum, eu acho que ela nunca viajou também para um lugar tão longe como Portugal, porque você para mim que é 10 horas de viagem. E ela tem um bebê que é difícil, né? E para ela foi muito difícil da mãe e o pai não poder acompanhar ela até lá. E ela contando para mim todos os processos, né? Até chegar lá. Ela falou assim, pastor, agora eu vou fazer o check-in. Pastor, cada hora ela estava ali como se fosse uma mãe espiritual dela, falando todos os procedimentos que ela estava fazendo no aeroporto. Ela falou assim, pastor, agora eu estou dentro do avião. Pastor, agora estou aqui perto da janelinha. Pastor, eu posso só não olhar para a janelinha. Não olhe. Se tiver até na hora de puxar ali, você puxa e não olhe porque está abaixo de você. Não perca a tua bênção. Hoje pela manhã, ela mandou um áudio falando para mim, pastor, eu só não te respondi já de imediato, porque eu cheguei e estava muito cansado, e eu com medo da nenê, porque ela tem um bebê, coisa mais linda, parece uma bonequinha, eu tinha medo, pastora, de dormir, alguém pegar meu bebê, é muita gente dentro do avião, embora todo mundo foi muito amigável comigo, muito amoroso comigo, não posso falar, me trataram muito bem, mas eu não tinha confiança de dormir, minha filha já não está mais ali, então ela não dormiu praticamente, foi todo o processo, e ela falou assim, pastora, eu já cheguei em Portugal, estou bem, graças a Deus, e agradeceu, né? É assim que Deus faz. Se eu não tivesse tendo paciência, muitas vezes eu não queria ficar, porque é difícil você falar uma coisa, você fala um, ela fala dois, você fala um, ela fala dois, até que ela fala assim, não, é do jeito de Deus. E comecei a ensiná-la a ter rotina diária, 5 da manhã, 6 da tarde, menos você quer bênção? Então pague o preço pela bênção. Nada vem de graça, nada. Tudo tem um preço a pagar. Você gosta, você ama, você quer? Então pague o preço. É quando a gente sabe o que a gente quer. Você veio aqui nesta noite, Deus manda perguntar, o que é que você quer? O que é que você deseja? O que é que você almeja? Porque você viu que João Batista, ele sabia o que ele veio fazer aqui nesta terra. Ele sabia qual era o propósito de Deus na vida dele. E você sabe na sua? Ou você também está como marionete? Uma peteca? Ou como uma folhinha seca, quando o vento sopra, te leva você para um lado e para o outro. João Batista, ele sabia o que ele queria. Nós temos também, irmãos, saber o que nós queremos. Por isso tem até um ditado popular, que os filhos das trevas têm mais prudência do que os filhos da luz. Você pode ver, você fala uma pessoa do mundo, eu acho tão bonito de ver a coragem que eles têm, que muitas vezes falta em nós. Não tem medo. E muitos falam, se não deu certo, não deu, mas pelo menos eu tentei. Eu vou, dou a cara, dou a tapa, cara. E faz. Sem saber se vai dar certo, porque são filhos, né? Sem direção, então eles fazem o que eles têm na cabeça, mas eles têm coragem, eles têm ousadia que muitas vezes falta em mim, falta em você. Então Deus está falando para você aqui nessa noite, você que deixou o seu lar, sua casa, os afazeres, os ouvintes que estão me ouvindo, você sabe por que você nasceu? Você sabe o porquê que você está nesta terra? Qual é o propósito? Qual é o objetivo?
Ah, você sabe, se você não sabe, ainda dá tempo de você pedir para Deus, Senhor, eu preciso saber, Senhor, quem sou eu? Por que que eu nasci? Por que que eu sou assim? E Deus, Ele quer te explicar, Ele quer te ensinar você aqui nesta noite. Você não veio aqui só para fazer peso na terra, você veio para fazer a diferença nesta terra. Você veio para um propósito, e esse propósito precisa ser concluído. Quantas pessoas morrem, irmãos, e os seus propósitos não foram concluídos? É ou não é? Se você for no cemitério, você vai ver vários túmulos. Quantos morreram com ideias brilhantes, que nem chegaram a concluir? É ou não é? Nós estamos vivos. Vocês têm uma ideia brilhante, porque é o Espírito Santo de Deus que colocou isso sobre a sua vida, amém? Vamos se colocar de pé, porque o já foi embora, irmãos. Bate palma bem forte para Jesus. Aleluia! Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Olá, Pai seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas. Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.